Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Então, semana passada a gente começou, né, a gente falou um pouco do filo Annelida, e essa semana a gente vai falar do filo Artrópoda, né? O filo Artrópoda vamos falar um pouquinho da sua caracterização e um pouco da classe Insecta, que aqui é um representante da nossa querida. Né? O filo Artrópoda, gente, ele tem como características gerais o maior número de espécies em todos os hábitats. É o filo maior que a gente tem até hoje descrito, né? Eles estão em todos os lugares, né? Então, muitas espécies em quase todos, né? Em praticamente todos os hábitats. Eles são triblásticos, celomados, então isso quer dizer a presença de um celoma e três folhetos embrionários. São protostômios, isso quer dizer que o blastóporo, então, ele dá origem à boca e depois o ânus, né? São segmentados ou metaméricos, isso quer dizer que a fusão dos segmentos, então lá no reino Annelida a gente consegue perceber, né? Que a gente vai caminhando para cada vez uma evolução maior. Então aqui, esses metâmeros, né? Esses segmentos, eles começam a sofrer um processo de fusão formando os tágamos, né? E ele apresenta um exoesqueleto. Até agora a gente não tinha falado em nenhuma espécie que tinha algum tipo de estrutura, né, que desse uma enrijecida nesse corpo. Pode ser algumas espículas internas. Aqui é o primeiro momento em que esse exoesqueleto começa a aparecer de uma forma, né, necessária até. Né? Ele tem um exoesqueleto quitinoso, isso quer dizer, é uma proteína chamada quitina, que ela é bem enrijecida, então não sei se vocês já viram uma exúvia de cigarra, né? A presença dela é muito importante, sim, ela é bem enrijecida. Então, ele tem umas placas articuladas que fazem com que, então, esse grupo tão grande consiga fazer a locomoção e proteção também. Né? Então, uma das vantagens do surgimento desse exoesqueleto é a diminuição da perda de água, né, que ele perde para o meio, e a desvantagem é que não acompanha o crescimento do animal. Então, provavelmente, ele tem que fazer uma muda ou equidise, que é o que eu estou falando para vocês, né? Através de um hormônio chamado equidisona, que vai, então, promover e estabelecer o momento de troca do esqueleto quitinoso. Né? Então, vai ter um período de tempo, o corpo tem um tamanho, né? E à medida que esse tempo passa, né, o tamanho do corpo vai aumentando, ele passa por um processo que ele mantém, e de repente, quando ele vai ter que realizar uma muda, né, e aí ele tem um salto de tamanho aí. Né? São processos que ele consegue, então, fazer para estabelecer esse crescimento, né, e o seu desenvolvimento. Eles vão ter, então, apêndices articulados. Então, se vocês pegarem qualquer inseto para vocês olharem, gente, antenas, mandíbulas, pernas, completamente articulados, né? Então, agora a gente tem uma gama enorme de insetos que vocês podem escolher para vocês fazerem essa análise. Deem uma olhada, assim, por exemplo, nas patinhas das formigas, entendeu? Como elas são bem articuladas. A presença dessas antenas e até as mandíbulas, né? Na boca, assim, asas apêndices muito articulados. Prolongamentos corpóreos formados por pedaços ligados, então, entre si, que vão formar, então, as articulações. Então, isso nada melhor do que vocês pegarem um inseto e observarem ele bem de perto, né, para vocês conseguirem entender e visualizar esses prolongamentos corpóreos, né. A circulação é aberta, né, vai ter a presença de um sangue ou uma hemolinfa, com vasos e cavidades, mas tudo de uma forma muito rudimentar ainda. O sistema nervoso são na base de gânglios desenvolvidos em cordão nervoso longitudinal, né? Então, com a presença desses gânglios que vão fazer, então, ele ter a questão até sensorial, né? Que os insetos têm bem forte. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Um artrópode genérico aqui. Ele vai ter, então, uma pleura. Então, o que eu quero mostrar para você mesmo é a hemocele, esse lugar, né? E a presença, então, desses músculos, né? O coração vai ficar na parte central. Um cordão nervoso ventral, isso aqui é muito importante, né? Que é o que vai fazer, então, com que ele consiga estabelecer alguma movimentação. O esôfago, né? Aqui bem na parte central.
E é isso, pelo amor de Deus, vocês não têm que pensar que tem que saber o nome de todas essas estruturas, não, tá? Eles são classificados em classes, né? Então, a classe insecta, ou hexápoda, é a classe insecta, é a classe maior, uma das classes maiores que a gente tem, né, descrita até hoje. Então, exemplos são milhares, né? Traças de livros, libélulas, louva-a-Deus, baratas, cupins, tesourinhas, gafanhotos, esperanças, grilos, bichos-paus, piolhos, pulgas, percevejos, cigarra, cigarrinha, pulgões, besouros, joaninhas, carunchos, abelhas, vespas, moscas, mosquito, bicho de pé, borboleta, mariposa. A gente tem uma infinidade na classe insecta, gente. Essa é uma classe muito grande, né? Esse aqui é uma mosca. Isso. Né? Então, aqui ele vai ter a presença desses facetas aqui, um gânglio óptico, né? Que vai fazer com que as moscas, por exemplo, se enxerguem muito bem. Então, aqui a gente tem uma estrutura geral, né? Então, a gente tem cabeça, tórax e abdômen. Cabeça, tórax e abdômen. As asas, os olhos, né? O par de antena, 3 pares de pernas. Anterior, mediana, posterior. E algumas estruturas vão ter um ferrão, as asas posteriores ou anteriores, tem alguns que não tem asa. Uma língua grossa, algumas têm, né? Ou glossas, são estruturas que vão ser utilizadas. O olho composto, então, né? Que é o que faz com que eles consigam chegar muito, né? E eles também fazem um trabalho ecológico chamado mimetismo, né? Então, assim, existem espécies, na minha casa agora está aparecendo muito, né? Essa é uma monarca, né? Uma espécie monarca, ela tem um sabor super desagradável. E essa aqui chama vice-rei. É uma espécie palatável, uma espécie que para o passarinho, por exemplo, que é um predador da borboleta, é gostosa. Mas o que ela fez? Ela se transformou, ela fez um movimento de mimetismo, ela se, cada vez mais, né, com o processo evolutivo, ela se tornou parecido com a monarca, porque ela entendeu, né, que através disso os passarinhos não iam chegar. Porque se o passarinho come uma monarca, sente aquele sabor super desagradável, depois quando enxerga a vice-rei, ele percebe que é monarca e aí ele não se alimenta. Então isso é um artifício ecológico muito importante que os insetos usam. É chamado mimetismo. Então aqui a gente vai ter alguns exemplos. Olha o bicho-pau. Lindo, né? Isso aqui é uma correção de formigas, já viu aqui. Esse daqui é o piolho, né? A gente tem a nossa querida abelha. A joaninha. Olha que lindo. Essa aqui é uma traça. Aqui é uma pulga. Aqui a gente tem já passei. O louva-a-Deus, né? Que ele já, né, já é um organismo que já tem uma estrutura mandibular, assim, uma estrutura de maxilar bem mais complexa. O sistema respiratório é traqueal, sem a participação do sistema respiratório, então o ar entra pelas traqueias e vai diretamente para os tecidos, né? A parede do corpo, o grilo, aqui ó, a gente consegue ver uma estrutura de músculo, isso não é muito importante a gente saber agora não. Mas ele vai ter então esse espiráculo, né, que vai levar a traqueia, e esse oxigênio, né, esse gás que chega, ele é nutrido diretamente para o tecido, então não é igual ao nosso sistema respiratório, né, que é vinculado ao nosso sistema circulatório, né, o oxigênio chega até as nossas células através do sangue. Aqui no caso não, né, o oxigênio sai do espiráculo, vai para a traqueia e acessa diretamente. O sistema circulatório é aberto, né? Vai ter a presença de uma hemolinfa, né? E vasos, lacunas da cavidade, então não ocorre transporte de gás, como a gente disse atrás. O sistema excretor são túbulos de Malpighi, né? E eles vão excretar, então, a principal excreta é o ácido úrico, que é retirado da hemolinfa, e eles são lançados diretamente no intestino. Então, a gente consegue visualizar que é uma estrutura ainda muito rudimentar,
né? Todo o sistema circulatório, excretor, tudo ainda muito rústico, né? Então, se a gente visualizar um corpo de um inseto, né? É isso, cabeça, tórax, abdômen. E dentro disso a gente vai ter um canal digestivo, né, médio. Aqui os túbulos de Malpighi que vão direcionar diretamente então o ácido úrico para o intestino, um ovário aqui, um ânus, onde ele vai então fazer a retirada, né, desses excretos. Né, a presença de um coração aqui muito rudimentar, né, um sistema aberto com hemolinfa. E os cordões nervosos, né, uma pata. É mais ou menos. E a reprodução, eles são dioicos, quer dizer, então, que eles vão ter cada um sexo separado, né? Existem espécies fêmeas e espécies machos. A fecundação é interna, né? Um pênis no poro genital feminino e ovíparos, e o desenvolvimento ele pode ser direto, sem metamorfose, por exemplo, a traça do livro, não vai fazer nenhum tipo de metamorfose. E eles são chamados, então, o desenvolvimento é chamado de, eles são ditos ametábolos, né? Isso daí está na página de vocês, na página 14, se vocês quiserem acompanhar esse processo de metamorfose, né? Então, direto, sem metamorfose, ametábolos. Indireta vai ter uma metamorfose parcial, são chamados hemimetábolos. E a gente tem uma imagem aqui, então ele vai ter um ovo, uma ninfa e um adulto. Né? É o caso, por exemplo, dos gafanhotos. Né? Então ele não tem um desenvolvimento completo, uma metamorfose parcial. Tanto que você vê que a ninfa é muito parecida com o adulto. Né? Para esse organismo, então, ele ter uma metamorfose completa, né? Então, no caso, a gente já tem uma metamorfose total, a maioria dos insetos sofrem isso, e aí a gente chama eles de holometábolos. Gente, isso é super importante a gente saber. Tá? Então, do ovo forma-se a larva, da larva se forma a pupa, e da pupa forma-se o adulto. O que é isso? A gente já visualizou muito, gente. Olha, um ovo de borboleta, a lagarta, né, que a gente visualiza, então é a larva. Depois ele vai formar a pupa, que é quando ele encasula, né, tem um processo de amadurecimento e vai se transformar num adulto. Isso é um desenvolvimento completo. A borboleta faz esse desenvolvimento. Não sei se vocês estão conseguindo perceber, agora tendo que ficar em casa, quem tem muita borboleta agora nessa época do ano. E se vocês conseguirem prestar atenção nesse processo, é bem legal, né? E dá para visualizar. Eu já vi aqui em casa várias vezes, né? Do ovo ir para a larva, da larva ir para a pupa e da pupa virar uma borboleta adulta. E quando ela sai do casulo é um momento bem legal. Então parem para prestar atenção na casa de vocês, no quintal, né? A gente está tendo tempo para isso. Então aqui, ó, a gente tem lagarta, gente, de tudo quanto é tipo, cor, né? Padrões de cor, são muito legais. Essa aqui, ó, é o bicho da seda. Olha, é a lagarta e o casulo do bicho da seda. Né? Então ela forma e aí depois ela forma esse casulo, onde ela vai ter retirado. Isso aqui é uma vespa, né, que parasita, então ela é parasita de vegetais, né, ela deposita os ovos dentro das folhas, né, e aí a gente vai ter algumas ordens. Eu não vou entrar, né, muito nesses aspectos que você tem na página 15, todas as ordens disponíveis, várias, né, a maioria, né. O meu mestrado foi com isso, eu trabalhei com larvas de insetos, né, a maioria eram larvas. Mas trabalhei muito com díptera, com lepidóptera, coleóptera. Vou passar aqui rapidamente só para vocês terem uma noção, né? Os cônjuges de livro. Essas aqui são as odonatas, né? Uma ordem que são ninfas aquáticas. Se a gente tivesse aula, eu estaria levando para vocês. Os adultos são predadores. Mas eu não vou. Isso aqui, ó, tá vendo? Mantódia. Lacódia, que é tipo as baratas, né? Isóptera, que são essas formigas.
né? Reis e rainhas. E aí a gente tem essas imagens, vocês têm todas na apostila de vocês. Ópteras, que são os gafanhotos. Plasmídia, que são os bichos-pau. Dermáptera, né? Esse aqui parece uma tesourinha, não sei se vocês já viram essa espécie. Ptictíptera, é o púreo. Heteróptera, que é os barbeiros, assim, cervejos. Homópteras, que são as cigarras, cigarrinhas, né? Elas são muito legais. Coleópteras, que são o encanto, que são os besouros, né? As galinhas, os carunchos. Himenóptera, que são as abelhas, as vespas, as formigas, são os animais que se organizam em sociedade. Díptera, famoso, mosquito, mosca, né? E bicho de pé, alguém já viu, já teve, né? As pulgas. Lepidóptera, que são as nossas